Era o ano de 1837, e o Brasil vivia tempos turbulentos. A recente independência da coroa portuguesa não havia trazido a paz esperada, mas sim um cenário de incertezas e disputas. A regência governava o país em nome de um jovem imperador, Dom Pedro II, ainda criança. Enquanto isso, as províncias clamavam por autonomia e enfrentavam os desmandos de um governo central que pouco entendia suas demandas locais. Na Bahia, Salvador fervilhava. Entre as ruas estreitas e casarões coloniais, crescia o descontentamento. Comerciantes, militares e intelectuais murmuravam em cafés e tabernas. Para muitos, o centralismo da regência era uma afronta às aspirações de liberdade de um povo que já sofrerá tanto. A abolição da escravidão parecia distante, e as injustiças sociais só aumentavam. No meio desse caldeirão de tensões, um homem se destacava: Francisco Sabino Vieira, médico, jornalista e líder influente. Ele acreditava que a Bahia merecia algo mais. Inspirado pelas ideias republicanas, Sabino sonhava com um Estado independente. Ao menos até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Ele e outros líderes começaram a planejar o que chamavam de a verdadeira liberdade. O início da revolta no dia 7 de novembro de 1837, o grito de rebelião ecoou pelas ruas de Salvador. Civis e militares unidos proclamaram a República Baiense, a bandeira do movimento hasteada, aclamando um governo provisório. A ideia era simples mas ousada: um governo autônomo que, ao contrário do centralismo do Rio de Janeiro, ouviria os clamores do povo. A população dividiu-se. Muitos pequenos comerciantes e artesãos aderiram à causa, mas a elite proprietária de terras, temendo perder seus privilégios, permaneceu fiel ao governo central. Os escravizados, por sua vez, viam a revolta com desconfiança. Embora o discurso fosse de liberdade, a questão da escravidão não estava no centro das pautas dos rebeldes. A resistência e o fim por meses, os sabinistas resistiram às forças enviadas pela regência. Salvador tornou-se um campo de batalha. As ruas testemunhavam confrontos diários, o cheiro de pólvora misturava-se ao ar salgado do mar. Mas a superioridade militar do governo central era esmagadora. Em março de 1838, a revolta chegou ao fim. O cerco à cidade foi brutal, e os líderes, incluindo Sabino, foram capturados. Muitos foram executados, e os que sobreviveram foram condenados ao exílio. A República Baiense foi dissolvida, e Salvador voltou ao controle do governo central. O legado à Sabinada ficou marcada como uma revolta cheia de contradições. Por um lado, simbolizou a luta por liberdade e autonomia em um Brasil ainda jovem e desigual. Por outro, falhou em articular uma verdadeira transformação social, especialmente para os mais oprimidos. Mesmo derrotada, a Sabinada deixou uma mensagem. O povo baiano, com sua força e coragem, jamais se calaria diante da opressão. Nos anos que se seguiram, as ideias de liberdade e igualdade continuaram a ecoar pelas ruas de Salvador, inspirando futuras gerações na luta por um Brasil mais justo.